manda pro social media, né, Dani? Show de bola. Vamos começar? Gente, sejam todos muito bem-vindos a essa super aula sobre projetos, execução de projetos, negócios. Nós vamos falar como que a gente faz pra gente escolher uma ideia, sendo que a gente tá com tanta coisa na cabeça. Tem advocacia, tem um Instagram, tem um negócio que eu quero vender online, tem um negocinho manual que eu quero fazer para poder entregar. Eu mexo com arte, eu também mexo com fotografia, mexo com comida, e aí você não sabe como conciliar tudo isso, como é que você faz para executar uma coisa, se é que tem que executar uma coisa só, por onde que começa, como é que faz, o que que acontece, como que concilia. Vou contar tudo aqui para vocês hoje. Olha só. O que acontece? Em 2015, eu tive a ideia de fazer um Instagram, né, um blog para poder ajudar as pessoas. Isso começou a ideia. Bem-vinda, Isabelle Carneiro, maravilhosa! Fica aí ligadinha que a gente vai contar aqui como é que a gente executa uma ideia, viu? Como é que a gente faz para escolher e colocar a nossa ideia no mundo e ganhar dinheiro com isso, né, gente? Porque não é só sobre transformar pessoas, é também sobre viver do seu propósito e viver com o que você gosta, com a sua paixão, com o que você gosta de fazer, com a sua ideia. Então, olha só, em 2014 eu fazia estágio com uma moça e ela falou comigo assim: Amanda, por que você não leva a sua ideia para o mundo? Por que você não faz um blog para mais pessoas te conhecerem? E aí eu falei, caramba, que ideia maravilhosa, é isso que eu vou fazer. Só que também tinha advocacia. E aí eu não sabia qual ideia escolher, qual fazer primeiro, se dava pra fazer as duas ao mesmo tempo. E aí, por não saber como começar, eu acabei procrastinando e empurrando com a barriga até 2018. Somente 3 anos depois é que eu consegui fazer esse Instagram e comecei a produzir conteúdo pra internet. Porém, eu tinha a ideia de monetizar esse Instagram e eu também demorei 2 anos pra executar essa ideia, porque somente este ano que eu comecei a ganhar dinheiro com o Instagram. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre não esperar tanto tempo assim para executar uma ideia. Eu poderia ter feito tudo que eu tô fazendo hoje há 5 anos atrás. Eu não precisaria ter aí esperado tanto tempo. E é para isso que eu tô dando essa aula aqui para vocês hoje, para que vocês não tenham que esperar todo o tempo que eu esperei. De repente você quer monetizar o seu Instagram, mas você acha que tem que ter 100 mil seguidores, ou você acha que tem que ter 40 mil seguidores, ou você acha que tem que ter pelo menos 1000. E eu tô aqui pra te dizer que não existe número mínimo de seguidores pra você monetizar o seu Instagram. Você não precisa de ter um negócio definido para que você faça uma página no Instagram para começar a desenvolver a ideia, porque às vezes você mais ou menos tem uma ideia, aí você fica esperando ter um nome para pôr no Instagram, você fica esperando ter uma logo, fica esperando ter alguma coisa, e não necessariamente você precisa disso, você só precisa começar. E para começar você só precisa criar a página no Instagram e ir postando coisas aleatórias e testando, e no tempo e com o caminho você vai descobrindo ali, acertando o seu nicho direitinho, até que a ideia aparece e você fala, caramba, é essa que eu vou fazer. Então essa super aula serve também para você que ainda não sabe nem sequer ter ideia do que você quer fazer de negócio. Então olha só, qual que é o problema aí que vocês encontram, assim, muitas das vezes, né? Às vezes a pessoa ela passa muito tempo ali só esperando um nome pra colocar no perfil. Ou às vezes ela fica pensando, por onde eu começo? Qual nome eu coloco no Instagram? Tem muitos pensamentos acelerados, várias ideias, não consegue nem dormir, mas no outro dia, quando acorda, não sabe quais são as ideias que passaram pela cabeça dela durante a noite. Então, é um grande problema. Isso é muito frequente. Bruninha, seja bem-vinda, Bruninha, advogando com filhos, ajuda a galera aí na maternidade, maravilhosa, recomendo que vocês sigam ela. E olha só, o que mais acontece com pessoas que têm várias ideias? Você começa e não termina nada. Quando você tem uma ideia e vai contar pra alguém todo empolgado, esse alguém pode ser um esposo, a sua mãe, um irmão, qualquer pessoa, a primeira coisa que você escuta é, lá vem você com suas ideias. É ou não é? Me conta aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Me conta aí se é ou não é assim, né? Ah, tá achando que vai mudar o mundo com suas ideias? É isso que a gente escuta, não é verdade? Ah, tem a maternidade, que é ali super cansativa, massacrante, porque realmente deixa a gente exausta. É uma dedicação muito exclusiva, que ainda que a gente ame muito o nosso filho, é cansativo. E aquela mãe que diz que não é, ela esconde muito bem, né?
E muitas das vezes na maternidade a gente não tem rede de apoio, a gente não tem quem nos ajude. Ou até tem a pessoa que nos ajude, mas a gente é tão centralizadora, tão controladora, a gente quer tanto que seja do nosso jeito, a gente acha tanto que é insubstituível, que ninguém vai cuidar como a gente cuida, que ele só come com a gente, que e se ele não comer, e se ele for pra lá e não comer, e se ele for pra lá e ficar me querendo, né? Como é que fica? Escala 28,59. Que escala é essa? Me conta. De que você comentou aqui? Me perdi no seu comentário. E aí? Ah, tá, entendi a piada. 28 por 59, porque tem aquele negócio de 12 por 36, né? Realmente, é 28 por 59, gente, é isso mesmo. 24 por 48 também. É 24 horas. Então, assim, acaba demandando muito da gente. E aí, isso pode ser os empecilhos de uma pessoa executar a ideia, dela ganhar dinheiro com o Instagram. Porque, gente, por mais que o Instagram tá aqui pra gente ajudar pessoas e que a gente esteja super solícita, você merece ganhar dinheiro pelo seu trabalho. Porque eu não sei você, eu tô aqui no Instagram pra me sustentar. Pra ajudar pessoas, mas pra ser remunerada por isso. É uma troca. Sabe por quê? Não teria o menor sentido eu deixar o meu filho sozinho, deixar meu filho com meu esposo, tá ali fazendo live, fazendo aula, fazendo tudo, se eu não quisesse crescer profissionalmente para que eu pudesse me proporcionar uma vida da qual esse propósito vai bancar. Então eu acredito assim que às vezes a pessoa não consegue executar essa ideia, seja de monetizar o Instagram, seja de ter sucesso na advocacia, ou seja igual a Dani que quer aí vender o serviço dela, que é bem parecido com social media, seja a Advogando com Filhos, que tem ali o projeto dela de maternidade no Instagram. Então, às vezes, o que impede essas pessoas de colocar as ideias dela no mundo? Às vezes ela tem um tanto de forma ali pra fazer, mas ela não sabe como fazer, não sabe por onde começar e está sobrecarregada. Não tá dando conta, não tá aguentando porque tá sobrecarregada com o trabalho, com a maternidade, pensamento acelerado, não dorme, não descansa, não come, não toma banho, não faz nada. E aí cada dia mais vai passando, você vai deixando pra amanhã, né? Você vai falando assim, não, hoje não deu, mas amanhã eu faço. Ah, mas amanhã eu faço, mas amanhã eu faço. E aí acaba que você não faz nada. E aí fica igual eu, esperando aí 3, 4, 5 anos, né? Igual eu contei pra vocês no início da live, para poder executar uma ideia. Gedas Alves, seja muito bem-vindo a essa live, viu? A gente tá falando aqui como é que a gente faz para escolher uma ideia quando a cabecinha tá cheia de pensamento acelerado, cheia de ideias, cheia de coisas para fazer e a gente não sabe por onde começar. E olha só, como eu sofri muito com isso, eu não quero que vocês sofram o que eu sofri, né? Passar aí todos esses anos sem executar a minha ideia, principalmente porque, igual eu contei para as minhas alunas do grupo de desafio, que eu demorei 3 anos para executar o meu projeto na internet, tudo porque eu tava escolhendo um nome. Eu achava que precisava escolher um nome pro meu projeto para depois eu fazer o Instagram. E aí eu fiquei presa numa coisa muito boba, que hoje eu percebo que era boba. E aí eu fiquei de 2015 até 2018 porque eu tava escolhendo um nome. E aí eu escolhi o nome Café com Advogada e agora em 2020 eu nem sequer uso esse nome mais. Percebe como a gente fica preso em umas coisas bem bobas? Ei, Priscila, seja bem-vinda. Priscila, que mexe com decorações de festa. Priscila, seja muito bem-vinda, viu? A gente tá falando aqui como é que faz para executar a sua ideia. Igual você que trabalha aí com decoração de festa, como é que faz para ganhar dinheiro com o Instagram? Como é que você executa essa ideia? Como é que você transforma o seu negócio? Ou eu vi também que você tava começando a mexer com frango assado. Como é que faz para vender o frango assado? Como é que eu faço para posicionar isso? Como é que eu executo essa ideia? Fica aí que eu vou te contar como é que você vai fazer isso. E por que que isso dá certo? Porque eu não sou uma pessoa genérica. Eu não sou uma pessoa que ensina, que dá aula, assim, gente, você precisa parar de procrastinar. Ok, isso aí todo mundo sabe, meu amor, mas me dá o passo a passo. O que eu tenho que fazer agora para poder mudar isso? Então, as minhas aulas, elas são muito didáticas, são muito específicas, são muito detalhadas. Então, você vai conseguir sair dessa aula sabendo executar o seu projeto. E olha só, funciona mesmo se você for uma pessoa sozinha, mesmo se você não tem rede de apoio para ajudar a cuidar dos seus filhos. Funciona mesmo se você estiver cansada. Funciona mesmo se você estiver sem esperança. Funciona mesmo se você achar que não vai dar certo. Até se você achar que não vai dar certo, vai funcionar.
Porque o que você precisa ter é disciplina para executar o que precisa ser feito. E isso é coisa que adulto faz, porque criança faz o que tá com vontade. Nós adultos não podemos ficar dependendo de motivação para fazer o que precisa ser feito. Nós que somos adultos precisamos fazer o que tem que ser feito, independente de estarmos com vontade. Porque olha só, se você depender de motivação todos os dias para você colocar a sua ideia no mundo, você vai viver desanimada, frustrada, cansada, se comparando e achando que tá dando certo para todo mundo, menos para você. Vai achar que o universo tá conspirando contra você. E aí, como que funciona essa pegada aí de disciplina, de executar a sua ideia, de né, fazer acontecer todos os dias? Funciona da seguinte forma, eu vou passar aqui direitinho passo a passo, mas resumidamente, você traça um plano e aí você vai seguir esse plano até o final, porque no dia que você estiver motivada, você vai escrever esse plano. Fala assim, não, eu quero ter tal projeto na internet, eu quero palestrar, eu quero dar aula, eu quero ter um curso online, eu quero ter um e-book, eu quero ter um grupo de desafio, eu quero ter mentoria, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero vender frango, quero vender não sei o quê. Então você vai pegar todas essas ideias e vai falar, pronto, é isso que eu quero. E aí você vai fazer um plano de ação para isso, que eu vou te ensinar aqui como é que faz. E aí, depois que você montar esse plano de ação, você tem que seguir ele até você alcançar o que você está almejando. Porque se no meio do caminho você olhar e falar, poxa, não tive resultado, você vai querer desistir. Mas você tem que olhar lá na frente, onde você quer chegar. Porque aí fazer o que tem que ser feito, independente daquele dia que você acordou mais desanimada. E aí agora eu quero que você imagine aí, vamos trabalhar a sua imaginação. Vamos criar uma intenção aqui agora nessa live. Eu quero que você imagine que você trabalhou o dia inteiro. Você trabalhou o dia todo com uma coisa que você ama. E aí, no final desse dia, você recebeu vários depoimentos. Seja qual for a sua área. Se a sua área for frango assado, você recebeu vários depoimentos dizendo que o seu frango é delicioso. Ah, se a sua área for advocacia, você recebeu vários depoimentos no final do dia dizendo o quanto foi bom te conhecer, porque você resolveu o problema dessa pessoa. Se a sua área for materiais artesanais, no final do dia a pessoa disse o quanto o seu trabalho é maravilhoso e o tanto que ele é detalhista. Sara, seja muito bem-vinda. A gente está trabalhando aqui agora um trabalho de imaginação, tá? Nós estamos criando uma intenção para que você fique animada para assistir a aula e sentir essa emoção aí pelo resto das suas vidas. A Sara é uma pessoa que trabalha com o que ama, viu, gente? Já vou fazer um convite aqui ao vivo para ela, se ela topa ser entrevistada. Vocês vão amar conhecer a Sara. Maravilhosa. Então tá, continuando. Vocês vão imaginar aí chegar nesse final do dia e receber vários depoimentos sobre o seu trabalho. Dizendo o quanto foi bacana, o quanto foi legal receber o trabalho pelas suas mãos, como que foi super bacana ter você, a sua carisma, tocando naquela pessoa igual a Sara trabalha com sobrancelha, o quanto foi bom ter a Sara ali pegando na sobrancelha, o atendimento da Sara. Imagina aí que no final do dia você recebeu vários depoimentos por um trabalho que você ama. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa ficou super feliz porque você mudou a vida dela. E aí, quando você vai olhar a sua conta bancária, é a melhor parte também. Porque você vai olhar a sua conta bancária e aí visualiza, gente. Vocês têm que visualizar. Isso é neurociência. Vocês vão imaginar aí agora a conta bancária de vocês com dinheiro suficiente e compatível com o tanto que você trabalhou nesse dia. E aí, vai juntar todos esses depoimentos que você recebeu, junto com o valor da sua conta bancária, e você vai sentir alegria, você vai se sentir feliz e vai falar, cara, o tanto que eu trabalhei valeu a pena, porque eu ganho compatível com aquilo que eu fiz hoje. E aí, você vai ter uma sensação de missão cumprida. Você vai respirar fundo e vai dizer, caramba, eu vivo do meu propósito. O meu propósito me dá dinheiro. Conseguiu imaginar aí essa cena maravilhosa? Agora eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão fazer pra viver essa cena todos os dias da sua vida. Sara, maravilhosa, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Vou te chamar no particular pra gente agendar uma data. Amei que você aceitou, obrigada. Ellen, seja bem-vinda. Jaque também, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre execução de ideias. Como é que a gente faz para escolher? Por que a gente demora tanto para escolher? Como é que faz, né, para não procrastinar, pra gente parar com isso e finalmente colocar a ideia em prática?
Então tá, vem comigo que eu vou te mostrar como. Olha só. O primeiro passo é você entender que quando você escolhe uma ideia, não significa que você está jogando as outras ideias fora. Ah, Amanda, mas como assim? Vamos pegar aqui como exemplo a Sara. A Sara trabalha com sobrancelha, né? Com pigmentação na sobrancelha. Me corrija se eu estiver errada, Sara. Pigmentação na sobrancelha. Ela trabalha com... eu não sei falar porque é em inglês, né? Chandal. Essas sobrancelhas bem bonitonas. Aí, digamos que a Sara queira montar um curso online para ensinar outras mulheres como que elas vão fazer para aprender a técnica da Sara. Ou, de repente, a Sara quer escrever um e-book micropigmentação de sobrancelhas, lábios e olhos. Ótimo. Aí, digamos que a Sara quer expandir o negócio dela. Ela quer mexer com um e-book, né? Que é um negócio altamente escalável, que ela pode receber dinheiro o tempo todo sem ela estar presente naquele local para entregar o e-book, sem ela estar presente para a pessoa assistir aquela aula online. E aí, o que a Sara precisa fazer? A Sara não precisa excluir o que ela faz atualmente, que é o trabalho dela, para fazer o outro trabalho. Ou ela não precisa escolher o e-book e excluir o curso online. Você pode fazer tudo que você quiser. O que você tem que entender é que não dá para fazer ao mesmo tempo. E aí, como que funciona isso? Você vai estabelecer datas. Então, o primeiro passo para você escolher uma ideia nesse monte de ideias que você tem é colocar no papel todas elas. Ah, eu tenho a ideia de que eu quero palestrar, eu tenho a ideia de que eu quero montar um curso online, um e-book, um grupo de desafio, eu quero ensinar as pessoas como que elas fazem as técnicas que eu uso, eu quero ensinar as pessoas marketing no Instagram, eu quero ensinar... E aí você vai colocar todas elas no papel. Depois que você colocar todas elas no papel, você vai escolher uma data. E aí, como que funciona essa data? Você vai falar assim, olha, até tal dia, digamos, nós estamos 27 de novembro. Aí você vai estabelecer uma data. Até o dia 5 de dezembro, eu vou começar a executar a ideia, uma das ideias. Eu vou escolher uma até o dia 5 de dezembro, digamos assim. E aí você estabelece a data de iniciar. Depois você vai estabelecer uma data pra frente. Eu sugiro que você escolha de 2 em 2 meses. Então, por exemplo, eu, por exemplo, faço dessa forma. A cada 2 meses eu testo uma ideia diferente. Então, nos primeiros 2 meses, a Sara vai testar um curso online. Aí, depois, mais 2 meses, ela vai testar a venda de um e-book. Aí, depois de mais 2 meses, ela vai testar ser palestrante. Aí, depois de 2 meses, ela vai testar, sei lá, vender alguma coisa lá na loja dela. Boa noite, Xande. Seja muito bem-vindo. Lucas também. Maravilha ter vocês aqui, viu? E aí você vai definir datas. Então o primeiro passo para você executar uma ideia é isso. Você saber quais ideias que você quer executar, entender que você não precisa excluir uma ideia em prol de outra. E você vai definir datas, que eu sugiro de 2 em 2 meses. E aí nessas datas que você definir, você vai separar um horário todos os dias para você colocar um pouquinho daquela ideia no mundo. O que seria isso? Digamos que a Sara escolha primeiro validar o e-book. Ela quer testar a venda de um e-book na internet. Aí no e-book ela vai falar como que ela controla a agenda dela no... Deixa salvo assim, Sara. Vai ficar salva para quem tá lá no grupo, tá? Eu te mando o link. E aí, como que funciona? Seja bem-vinda, Aline. E aí, como é que funciona isso? Você vai, por exemplo, digamos que a Sara escolha testar o e-book. Ela quer fazer um e-book ensinando para as pessoas como que ela controla a agenda dela lá no estúdio dela de sobrancelha, de pigmentação. Ela vai pegar e vai, por exemplo, definir do dia 1º de dezembro até o dia 1º de fevereiro eu vou executar essa ideia. Que seria aí o prazo de 2 meses que eu sugeri, né? E aí, como que ela vai fazer? Todos os dias, ela vai se comprometer a escrever, no mínimo, uma página desse e-book, por exemplo. Daria muita coisa, né? Mas pelo menos uma frase. Uma frase todos os dias desse e-book até dia 1º de fevereiro. E aí ela vai, todos os dias, se dedicar 1 hora do seu dia para a execução desse projeto do e-book. E aí, as outras ideias que ela tem, ela vai deixar de stand-by. Ela vai deixar ali, guardadinha, para depois que ela terminar de executar essa ideia que ela escolheu, ela executar as demais. E aí, uma outra coisa muito importante também
é que você precisa escolher uma ideia. Ok, Amanda, eu tenho que fazer a cada 2 meses uma ideia. Mas como é que eu escolho uma ideia? Como é que eu faço para escolher a primeira diante de um tanto de ideia que eu tenho? Você vai escolher aquela ideia que é mais fácil de você validar ela no mercado, mais fácil de testar. E o que significa isso? Você vai pegar, vai escrever de um lado as ideias, né? Você vai escrever as ideias aqui. Digamos que você escreva assim, igual no caso da Aline. Você vai escrever lá, fotógrafa, modelo, venda de materiais artesanais. Tem essas 3 ideias que a Aline tem. Do outro lado, a Aline vai escrever quais habilidades que você precisa para executar todas essas ideias. E aí, digamos que, para ser fotógrafa, eu preciso de criatividade, preciso de entender de negociação, de vendas, preciso saber marketing, eu preciso ter uma boa oratória. O que eu preciso para ser fotógrafa? Ok. Agora, qual habilidade que eu preciso para vender esses artesanais? Eu preciso ter paciência, eu preciso ter criatividade. E aí vai listar todas essas habilidades. E aí depois que você listar essas habilidades, de um outro lado, você vai listar as habilidades que você tem. Quais habilidades que você tem? E aí você vai ver qual dessas ideias que você tem mais habilidades para executar. Vamos recapitular. Você vai colocar aqui todas as ideias que você tem. Colocou. Aí aqui você vai colocar quais habilidades que eu preciso para executar todas essas ideias. Se eu quisesse executar todas elas, quais habilidades que eu ia precisar? E aí depois você vai olhar, você vai fazendo uma listinha separada, quais as habilidades que você tem. Você fala assim, não, eu sou uma pessoa comunicativa, criativa, eu tenho boa oratória, eu tenho paciência, eu tenho, compaixão, você vai listar todas as habilidades que você tem. Entendo de marketing, entendo de vendas. Quando você lista todas as habilidades que você tem, você vai olhar lá no seu rascunho de ideias e habilidades, qual dessas 3 que eu dei exemplo aqui, que eu vou ter o máximo de habilidades para executar ela. Quais que eu não vou precisar desenvolver as habilidades, aquelas que eu já tenho, eu não preciso desenvolver, eu já tenho essas habilidades. Então, digamos que na lista da Aline, as habilidades como fotógrafa, ela de 5 habilidades que precisa para ser fotógrafa, ela tem 4. E na outra ideia dela de materiais artesanais, precisa ter 4 habilidades, ela só tem uma. Qual ideia que ela vai escolher? Aquela que ela tem mais habilidade. Aquela que ela não vai precisar desenvolver habilidade para executar aquela ideia. Percebe a diferença? Por exemplo, digamos que a Cleidson, seja bem-vindo, Cleidson. Digamos que o Cleidson queira escrever um livro para vender. E aí o Cleidson vai listar quais habilidades que um escritor precisa. Quais habilidades eu preciso para escrever um livro? E aí digamos que seja uma boa escrita, um bom português, uma boa coerência, tudo que precisa ali para executar esse livro. Se ele não tiver todas as habilidades, mas ele tem uma outra ideia que ele tem todas as habilidades, ele vai escolher essa ideia. Você precisa escolher a ideia da qual você não vai precisar gastar tempo desenvolvendo alguma coisa. Obrigada, Dani. Ótimas dicas, maravilha. Vamos pegar aqui. Andréia, seja bem-vinda. Stephanie também. Karine Marilac também, seja bem-vinda. E aí, Dani, é basicamente isso. Se a Dani é boa, por exemplo, se a Dani, ela quer ser uma secretária virtual, mas ela também quer ser social media, e aí ela não consegue escolher qual que vai ser mais lucrativo, qual que vai ser melhor, qual que vai dar mais certo, o que a Dani vai fazer? Ela vai listar todas as habilidades que precisa para ser secretária. Precisa de internet, precisa de um bom celular, precisa de ser organizada, precisa de ser produtiva, eu preciso entender de gestão, porque eu tenho que lidar com vários clientes ao mesmo tempo, eu tenho que dar com os clientes dos clientes, porque eu sou secretária virtual, eu preciso ter a paciência, eu preciso ter
enfim, tudo que a Dani precisa ter, ela vai listar. Na outra ideia, social media, o que eu preciso ter? Eu preciso saber mexer no Canva, eu preciso entender de gestão de pessoas, porque eu vou lidar com um público que vai me exigir um material que tá dentro da cabeça dele, que eu vou ter que saber ali absorver o melhor disso. Eu vou precisar ser inteligente o suficiente para fazer boas perguntas, para ter boas respostas, para eu conseguir produzir um conteúdo para aquela pessoa de acordo com o que ela interessa. Eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de vendas. Ok, a Dani já definiu. Aí, a Dani agora vai esquecer essas listas e vai pegar um outro papel e ela vai escrever todas as qualidades dela, as habilidades dela. Quais habilidades que a Dani tem? E como eu sou uma professora muito boa, a Hilda, seja bem-vinda. Como eu sou uma professora muito boa, eu separei aqui algumas habilidades, porque talvez você não tenha nem ideia, assim, de quais são as suas habilidades, né? Por isso que o autoconhecimento é a coisa mais importante para a execução de um negócio. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de habilidade para vocês conseguirem ter uma noção. Opa, cai não. Para vocês conseguirem ter uma noção e ajudar vocês a ter uma ideia. Porque talvez você vai ouvir eu falando e vai falar assim, olha, eu tenho essa habilidade aí, nem lembrava, nem sabia dessa habilidade, estava nem lembrando. Ei, Poliana, seja bem-vinda, Poliana. Olha só, o que eu coloquei aqui nas minhas habilidades. Uma das. Ó, eu coloquei aqui que eu sou boa em contar história, para prender a atenção das pessoas. Eu sou boa para atuar, no caso teatro, essas coisas. Eu tenho um humor criativo. Eu coloquei que eu sei fazer as pessoas chorar. Eu coloquei que eu passo segurança e confiança. Que eu sou transparente, que eu tenho didática, que eu gosto de cores, eu gosto de lúdico, eu gosto de desenhar na explicação. Eu coloquei que eu tenho um sorriso. Isso, assim, eu falo habilidades, mas é tudo que você sabe fazer, sabe? Não fica presa na palavra habilidade, não. E aí eu coloquei escrever, negociar, vender, criar, ouvir, estudar, entreter, comunicar, traduzir, organizar, planejar. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. E aí você vai colocar aí todas as habilidades que você tem para você conseguir colocar a melhor ideia em prática. Porque olha só, quando você já tem as suas habilidades muito bem definidas e você sabe quais são as suas habilidades, você vai escolher, depois que você terminar de fazer essa lista das suas habilidades, você vai pegar ela e vai comparar com o rascunho que você fez. E aí, você vai circular lá quais habilidades que você tem. Falar, olha, então tá, para eu ser secretária virtual, essas habilidades que precisa de 10, eu tenho 5. Aí você vai olhar para outra de social media e vai falar, nossa, precisa de 15 habilidades e eu tenho 11. Então é essa ideia que você vai escolher, porque você tem quase todas as habilidades. E as que você não tem, você vai ver como que você pode desenvolver essas habilidades. Se você não tem habilidade de vender, o que você vai começar a fazer? Consumir conteúdo na internet sobre vendas. Se você puder, você vai comprar um livro sobre vendas, um curso sobre vendas, uma mentoria. Se você não puder, você vai consumir conteúdo gratuito na internet sobre isso. A Poliana tá perguntando, dá pra você fazer um tutorial de como se conhecer melhor? Posso sim. Posso fazer sim, Poli. A gente vai conseguir passar aqui superficialmente por cima dessa pergunta que a Poliana pediu. Porque demanda uma aula muito grande só sobre isso. Daria uma aula de 1h30 sobre isso ou até mais. No grupo de desafio Tropa de Elite, que tem um link lá na minha bio, são 10 dias de desafio de puro autoconhecimento. É uma imersão de você pra dentro de você mesma. E aí eu vou passar aqui algumas técnicas que eu conheço sobre autoconhecimento, tá, Poliana? Fica aí que eu vou te contar. Vou te passar umas dicas de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, gente, ele tá ligado a tudo. Você percebe aí que para nossa execução de ideias, a gente teve que ter autoconhecimento? Porque pensa, se você não se conhecer, e aí você pega lá igual a Dani, pega secretária virtual para fazer. A Dani, digamos, no exemplo, a Dani não se conhece. Aí ela pega um negócio desse para fazer. Só que a Dani não sabe que ela é desorganizada. Aí o que vai acontecer? Ela vai entregar uma bosta de trabalho. Por isso que é importante se conhecer, para você escolher as suas melhores habilidades e poder trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que você é bom.
Vamos passar um exercício aqui de autoconhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, já que a Poliana pediu. Vamos passar aí um exercíciozinho de autoconhecimento, vocês vão gostar. Deixa eu escolher um aqui, é porque eu tenho um caderno. Como vocês podem ver, ó, eu tenho um caderno aqui de ferramenta, de exercício. Um não, né? Tem uns 3 aqui. Vou escolher, como eu fui pega de surpresa pela Poliana, vou escolher um aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ok, já sei qual que eu vou escolher. Já escolhi. Ó, você vai pegar aí uma folha e uma caneta. É muito importante. Se você não puder pegar agora, você pega depois e faça, tá? Presta atenção. Amanda, tem muita gente que não se conhece. Pura verdade, Poliana. É por isso que eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu recomendo que todo mundo faça terapia. Se você não pode pagar, o posto de saúde tem terapeuta disponível que vocês podem fazer terapia. E olha só, qual que é o exercício? Pegou papel e caneta? Vocês vão amar esse exercício. Se é que vocês não vão chorar, né? Fazendo ele. Vocês vão anotar. Vocês vão fazer uma linha. Vocês vão fazer uma linha no meio da folha, assim, ó. Vai pegar a folha, aí vocês vão passar uma linha aqui, ó. No meio dela. Passa uma linha no meio da folha. Passa uma linha no meio da folha que eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Vou pegar uma folha aqui pra mostrar como é que vocês vão fazer. Ok. Pegou a folha? Agora, vocês vão... Pegou aqui, vocês vão riscar no meio da folha, de lado, assim. Do jeito que eu tô fazendo. Vai riscar assim, de lado. Com a folha assim. Assim não, que vai dar errado. Tem que ser assim. Aí, você vai anotar... 5... Pera aí que eu vou te mostrar o que você vai anotar. Aí, você vai anotar isso aqui, ó. 5... 10, 15, 20, 25. Aí você vai ir de 5 em 5 até a sua idade atual. Tatiana, fica à vontade, viu, minha linda? Fica à vontade, seja bem-vinda. Nós estamos aqui fazendo uma ferramenta, um exercício de autoconhecimento, porque nós acreditamos que para você se dar bem nos negócios, você precisa de autoconhecimento. Então, eu tô passando aqui uma ferramenta gratuita de autoconhecimento. Tem um bichinho aqui no meu óculos. Agora, o que vocês vão fazer? Anotou 5, 10, 15, 20, 25. Aí, se você tiver 40 anos, vai 30, 35, 40. Eu tenho 30, então vou parar no 30 aqui. Ok, fez essa anotação? O que você vai fazer agora? Pera aí. Vou anotar aqui pra vocês verem. Agora, vocês vão anotar pra cima do 5, vocês vão anotar um ponto positivo de quando vocês tinham 5 anos de idade. Uma lembrança legal, uma lembrança boa. E pra baixo, vocês vão anotar uma lembrança negativa. Uma coisa muito ruim que aconteceu quando você tinha 5 anos. Aí você vai fazer a mesma coisa. Com 10 anos, um ponto positivo pra cima, um ponto positivo pra baixo. Com 15, um ponto positivo para cima, um negativo para baixo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Até chegar à sua idade atual. Marlon, seja bem-vindo. E para que serve esse exercício? É um exercício de autoconhecimento. Porque quando você conhece a sua história e você sabe o que mais te marcou em cada idade dessa aqui, você começa a entender por que hoje você é exatamente como você é. Talvez com 10 anos de idade, alguém passou a mão na sua bunda, por exemplo, que acontece muito com menina. Talvez com 15 anos, pode ter alguém aqui que sofreu um estupro com 15 anos. Com 20 anos, pode ser que você tenha tido uma experiência super chata com um namorado que te traiu. Ah, com 25 anos, pode ser que você perdeu alguém.
Morreu alguém da sua família? E de ponto positivo, pode ser que com 5 anos, os rapazes que estão aqui, pode ser que com 5 anos você ganhou o videogame dos seus sonhos. Isso super te marcou. Com 10 anos você ganhou aquela bike que você tanto queria. Com 15 você andou de patins. Eu tô supondo aqui. Com 20 você conseguiu a namorada dos seus sonhos. Com 25 você comprou o carro que você queria. E com 30 anos você é pai. Formado. Olha que legal. Você vai anotar, então, os pontos positivos e negativos de cada idade. 5, 10, 15, 20, 25, de 5 em 5, até chegar à sua idade atual. E aí, o que acontece com esse exercício? Essa ferramenta de autoconhecimento, ela serve para você entender o porquê que você faz o que você faz hoje. Porque, de repente, lá quando você tinha 5 anos, você teve uma experiência positiva que te marcou e que até hoje você repete aquele comportamento porque te marcou muito. Seus pais te ensinaram uma coisa muito legal naquela época. Ou talvez uma coisa muito chata te aconteceu e agora por isso que você tem medo do que você tem medo hoje, né? De repente, aqui numa determinada idade, você sofreu bullying por causa do seu nariz. Talvez o seu nariz era grande, ou talvez o seu pé era grande, ou talvez você tinha a orelha grande. E aí o que acontece hoje? Você não consegue executar o seu negócio na internet porque a primeira coisa que você pensa é, na hora que eu colocar o meu rosto lá na câmera, as pessoas vão dizer que o meu nariz é grande, que a minha orelha é grande, que o meu pé é grande, que não sei o que é grande. Então, assim, tudo na sua história tem a ver com coisas que já aconteceram com você. A sua história é o que te forma hoje. A pessoa que você é hoje é por causa da história, de tudo que você já passou. Por isso que é importante a gente se conhecer. Porque todas as decisões que você toma hoje, tudo tá baseado em crenças, experiências que você passou. E quando você faz esse exercício, você passa a respeitar a sua história. Porque as coisas ruins que te aconteceram, por mais que foram ruins, elas formaram a pessoa que você é hoje. Talvez hoje você é uma pessoa mais segura, mais pé no chão, porque lá atrás você teve uma experiência tão negativa que ferrou com a sua vida toda, e aí hoje você é mais cauteloso. Então, por mais que a experiência seja ruim também, ela também faz parte da sua vida. É como se fosse um piano. Já viu que piano, ele tem teclas brancas e teclas pretas? Pensa que a tecla branca é a parte alegre da sua vida, e a tecla preta é a parte triste. O que você tem que entender é que teclas pretas também fazem música. Você não viveria só com coisas alegres ou só com coisas tristes, né? Você é um conjunto. Então respeita a sua história. Escreve a sua história e abraça ela, porque é ela que te formou. Tudo que você é hoje é por causa da sua história. Tudo que você já passou. E aí, olha só. Depois que você pega a ideia que você tem mais talentos para resolver aquela ideia, a história que você tem aí nesse exercício de autoconhecimento que você fez, ela também pode te auxiliar a escolher uma ideia. Por quê? No momento em que você percebe uma experiência muito positiva, uma coisa muito legal que você sentiu, você pode querer passar isso pro mundo. E aí, você pode escolher a ideia que te causa aquele sentimento que você teve. Amanda, como assim? Não entendi. Digamos que você teve uma experiência super negativa. Digamos que o seu pai batia na sua mãe. E aí você não gostava disso. Você ficava super chateada, não gostava disso quando acontecia. E aí o que você pode fazer com isso? Você pode transformar a vida de 1 milhão de pessoas, pode transformar a vida de um mundo inteiro com base nisso. Porque você vai pegar a sua história, essa experiência e essa ferramentazinha que você fez e vai olhar qual delas que foi a mais de todas, mais forte, que você fala assim, que só de você olhar pra ela te dá vontade de chorar, que você fala assim, cara, que história foda que eu vivi, eu nem lembrava disso. Você pode pegar aquela ideia, que é esse exemplo que eu dei, seu pai, um exemplo, sua história negativa de 5 anos é quando seu pai batia na sua mãe. Você pode pegar essa ideia e transformar ela num negócio. O que seria? Você pode ensinar mulheres a se tornarem independentes financeiramente. Por quê? Porque muitas dessas mulheres se submetem a essa situação agressiva de relacionamento abusivo porque elas não saberiam como sustentar os filhos
caso elas se separassem do agressor. Então, no momento em que você ensina as mulheres a serem independentes financeiramente, você tá dando liberdade para elas, para que os filhos delas e as próximas gerações não vivam o que você viveu quando você tinha 5 anos. Sacou? Ou talvez você teve uma experiência muito positiva, foi uma coisa muito legal. A minha experiência positiva, fantástica, foi quando eu tive contato com a psicologia a primeira vez. Pra mim, foi amor à primeira vista, um negócio assim, sem explicação. Eu gostei demais, porque eu falei, cara, quando eu experimentei aquele negócio, eu falei, meu Deus, é muito bom. Eu preciso transformar a vida das pessoas, porque eu quero que elas sintam a mesma sensação que eu senti. E é por isso que eu tenho meu projeto na internet, porque eu não gosto de ver as pessoas sofrerem. Eu gosto de chegar e tirar algemas. Eu gosto de chegar e falar assim, então, minha filha, ó, vem cá. Então, vai embora. Você tá livre. Seja feliz. É isso que eu gosto de fazer, porque quando aconteceu comigo, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe? Quando você tá com um peso, uma culpa, um negócio terrível. E aí vem alguém e fala assim, tá tudo bem. Não precisa ser assim, não é culpa sua, tá tudo bem. E aí você lava a alma. Então, por isso que o meu propósito é facilitar a vida das pessoas. Eu gosto de tirar as pessoas do sofrimento por causa da minha história, dessa minha ferramenta que eu fiz, que eu tô ensinando pra vocês aqui. Então, essa ferramenta que eu ensinei, ela pode também te auxiliar a escolher uma ideia. E aí você pega ela, vê se você tem todos os talentos pra executar ela e escolhe ela. Você não vai descartar as outras, você vai guardar as outras pra depois, no outro prazo, você executar. Obrigada, Dani. A Dani tá dizendo aqui que foi show. Ela tendo palminha. Obrigada, Dani. Como faz para escolher a ideia? Amanda, tem mais coisa? Tem mais coisa sim. O que você vai fazer? Você também vai colocar na frente de cada ideia qual o investimento para essa ideia. Por exemplo, você quer montar um negócio de sanduíche. Você quer começar a vender sanduíche na sua casa. Oi, nega, Vanessa, tudo bem? E aí você, digamos que a nega, ela quer começar a vender sanduíche na casa dela. Mas a nega também quer vender, deixa eu ver, roupa. A nega quer ser sacoleira e ela também quer vender sanduíche. Ela não sabe qual ideia escolher. Ela tá com um monte de ideia, ela não sabe qual dessas coisas escolher. O que a nega vai fazer? Ela vai, além desses outros passos que eu passei, ela vai colocar na frente de cada uma das ideias qual que é o custo de cada uma e de quantas pessoas ela iria precisar para executar essa ideia. Por que quantas pessoas? Porque talvez a ideia de, por exemplo, fazer um sanduíche para vender, ela não vai conseguir fazer sozinha. Talvez ela vai precisar de uma pessoa para olhar a filha dela. Ou talvez ela vai precisar de uma cozinheira. Porque aí ela vai olhar lá na lista de talentos dela. A cozinhar é um talento dela? Porque se não for, ela vai precisar contratar uma cozinheira. Ou ela vai precisar, de repente, de alguém que tem um carro para poder estar indo no supermercado buscar as coisas. Então ela vai olhar o tanto de pessoas que ela vai precisar para executar essa ideia e quanto de dinheiro. Ah, como é que ela vai fazer para descobrir o quanto de dinheiro? Ela pode, por exemplo, ir lá, comprar os ingredientes do sanduíche e montar um sanduíche. Para ela ver quanto que ela gastou para montar aquele único sanduíche. E aí ela descobriu que para montar aquele sanduíche é R$10 o investimento dele. Ela pode vender por 15. Aí ela descobriu que o investimento é R$10. E na loja de roupa, ela descobriu que ela precisa de um investimento no mínimo de R$2.000 para iniciar, porque ela tem que comprar uma porrada de roupa de uma vez. E ela vai precisar parcelar para aquelas pessoas. Então, no próximo mês, quando as roupas acabarem, ela tem que ter mais R$2.000 para repor o estoque, porque as pessoas compraram parcelado. Então, ela não vai ter o dinheiro todo no próximo mês para repor o estoque. Então, ela vai precisar de R$4.000, por exemplo. E aí, quando você coloca na balança qual que tem menor investimento, o sanduíche ganhou. Porque um sanduíche custa R$10. Então, para ela fazer 30 sanduíches para uma noite, ela vai precisar só de R$300. Ela não vai precisar dos 2.000 lá da roupa. E quando ela calcula a quantidade de pessoas que ela precisa, ela vai ver que pro sanduíche ela precisa só de 2 pessoas. E pro outro projeto ela precisa de 1 pessoa. Aí ela vai escolher qual que convém. Olha, e aí ela vai escolher aquele com o menor investimento e com a menor quantidade de pessoas. De preferência, dependa só de você.
O projeto que depender só de você, melhor ainda, escolha ele. Porque o investimento é menor, você não vai precisar contratar ninguém, você não vai precisar pedir favor pra ninguém, você não vai precisar pedir nada pra ninguém. Vamos dar outro exemplo. A Aline também, a Aline é fotógrafa. Digamos que a Aline esteja na dúvida entre um projeto A e o projeto de ser fotógrafa. Aí a Aline vai precisar calcular. Ela tem a câmera? Quanto é pra comprar uma câmera? Ela tem transporte? Não, não tem transporte. Então vamos investir? Quanto que é para poder tirar uma carteira? Quanto que é para poder andar de Uber? Quanto que é para eu ter uma motocicleta? Para eu poder ir até fazer o meu deslocamento até o local da sessão das fotos? E aí a Aline vai escolher aquela ideia que tem o menor investimento e a menor quantidade, a menor dependência de pessoas possível. Nayara, seja bem-vinda, viu, Nayara? A gente tá fazendo aqui um passo a passo de como é que faz para executar uma ideia. E aí, depois que eu decido, né, qual a ideia que tem o menor investimento e o menor quantidade de pessoas, a gente vai fazer o seguinte, já caminhando aqui para o final. A gente vai pesquisar qual dessas ideias que eu tenho que o mundo vai ficar melhor com ela. Se essa ideia tem demanda, o que seria se essa ideia tem demanda? Digamos que você queira trabalhar com pessoas que sofrem ansiedade. Ou, digamos que você queira trabalhar com transição de carreira. O que você vai fazer para escolher a sua ideia entre uma transição de carreira ou ser uma psicóloga, alguma coisa assim? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, de quantos por cento de pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Quantas pessoas estão tomando ansiolítico? Qual a porcentagem de pessoas que está tomando ansiolítico no mundo? E aí, quando você faz essa pesquisa de mercado, uma pesquisa de qual o público que você vai ter ali em termos de quantidade, você começa a perceber se a sua ideia vai fazer sentido no mundo ou não. Qual o público que você pode atingir através de um posicionamento na internet. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher a ideia que tiver a maior demanda. E como que você vai fazer para saber a maior demanda? Você vai fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa na internet, você pode fazer uma pesquisa com as pessoas que você conhece, me perguntando, por exemplo, as pessoas que têm experiência naquela ideia que você quer fazer. Você vai fazer uma pesquisa, porque às vezes você está fazendo a sua decisão com base no achismo e você precisa de fundamento para poder executar essa ideia. Você precisa de dados. E como que você vai pesquisar esses dados? Você vai, por exemplo, além de pesquisar dados em termos de porcentagem mundial, você também vai pesquisar com pessoas que estão próximas e que trabalham com aquela área que você quer atender. Por quê? De repente você está achando que ser escritor, por exemplo, ou trabalhar numa biblioteca, alguma coisa assim, é ficar lendo um livro o dia inteiro. E talvez não é. Talvez a rotina daquele trabalho vai ser incompatível com um dos seus valores, que também bate de frente agora com o autoconhecimento. Vocês percebem como o autoconhecimento está em tudo? Quanto mais você se desenvolve, mais as outras coisas vão fluir ao seu redor. Não tem como o seu negócio fluir e crescer sem você se desenvolver. Porque você é o seu negócio. Sem você, o seu negócio não vai andar. Então você precisa investir em você, em se conhecer. Então quando você faz essa pesquisa, por exemplo, da advocacia, às vezes as pessoas pensam que trabalhar com advocacia é uma coisa, que advogado é um super-herói que chega lá com a espada na audiência e fala excelência! E que bate, e que é igual Suítes, que chega lá e pega o contrato e faz aquilo. E não é. A rotina da advocacia não é assim. E aí quando você vai com base em presunção, corre muito risco de você se frustrar. Então uma outra forma de você escolher uma ideia é isso, é você criar base para sua ideia. Você pesquisar a respeito dessa ideia para você saber se a sua demanda bate com aquilo que você pensou, se tem demanda para isso. E, por último, mas não menos importante, você, para escolher uma ideia, você também vai pegar uma ideia grande. Digamos que você queira trabalhar com transição de carreira. Você vai pegar essa ideia grande, que é a transição de carreira, e você vai transformar ela em várias pequenas ideias, várias pequenas execuções. Por exemplo, eu quero trabalhar com transição de carreira, por exemplo. Aí você vai pegar essa ideia de transição de carreira e vai transformar ela, mas como que eu posso fazer para executar todo dia um pouquinho dessa ideia? Digamos que em dezembro do ano que vem eu queira estar palestrando. Então, o que eu posso fazer hoje para estar mais próximo dessa ideia que eu quero ter, que eu quero executar em dezembro do ano que vem?
Vou dar um outro exemplo aqui. A minha mentora Thalita, ano que vem a mentoria dela vai estar assim, triplicada de valor. E aí o que ela vai fazer para ano que vem a mentoria dela subir de nível em termos de valor, de preço, de tudo? Ela vai transformar isso em pequenas metas. Ela vai começar desde agora a colocar autoridade, mais valor. Ela vai produzir conteúdo pro Instagram dela. Ela vai agregar pro público dela de forma que ano que vem ela possa aumentar esse valor e ninguém sentir, ninguém perceber, porque ela somou tanto que aquilo acaba se tornando pequeno. O pessoal vai achar barato ainda. Quanto mais ela investir nela agora, mais ela vai poder depois aumentar o preço dela. Em curso, livro, tudo. Jenny, seja bem-vindo. Maicon, Rosinha, Thalita, Nayara. Sejam todas bem-vindas, viu? Então, é basicamente isso. Você pensar numa coisa grande, você escolheu a sua ideia, depois de todo esse exercício que a gente fez aqui, você conseguiu escolher a ideia principal. Você chegou até esse ponto. Quando você for começar a executar essa ideia, você não pensa, por exemplo, no livro. Você não pensa, eu quero escrever um livro um dia. Se você pensar na ideia do livro, é muita coisa, você não vai conseguir executar. Mas quando você pensa, todos os dias eu vou separar 30 minutos para essa ideia do meu livro. E eu vou começar a partir de hoje. Você vai perceber que todo dia dá para escrever um parágrafo do seu livro. E quando você pensa nisso, fica muito mais fácil de executar, porque você transformou em pequenas metas. E aí um exercício que eu uso muito para poder executar ideias é o quê? É pensar o que eu quero daqui 5 anos, um dia ideal, um dia perfeito. Lembra no início da live que a gente desenhou aqui um dia muito bacana? O que você vai fazer? Você vai pegar daqui 5 anos e vai escrever um dia perfeito pra você. Qual é o dia ideal, o dia mais maravilhoso da sua vida? Você acordou, tomou café com calma, ficou com a família, almoçou em casa, almoçou fora, almoçou no escritório, você tem seu escritório próprio, você tá palestrando internacionalmente. O que você tá fazendo daqui 5 anos na sua imaginação? Depois que você desenha isso, digamos que você tá na sua casa própria. O que você vai fazer? Você tá na sua casa própria, palestrando, sendo professora, sendo mentora, seja lá o que for que você desenhou. Você vai pegar essa meta de 5 anos e vai fazer uma meta de 4 meses. O que você pode fazer dentro de 4 meses para se aproximar dessa meta de 5 anos? De repente, a sua meta de 4 meses para chegar nesse projeto de 5 anos vai ser, se você quer comprar a casa própria, por exemplo, se é uma ideia sua comprar uma casa própria. Você quer comprar a casa própria daqui 5 anos. O que você vai fazer nos próximos 4 meses? Em vez de comer sanduíche toda sexta-feira, talvez você possa comer de 15 em 15 dias e pegar esses outros 15 dias de dinheiro de sanduíche e depositar numa conta bancária para juntar para a sua casa. Aí depois que você estabelecer essa meta de 4 meses, você vai estabelecer uma meta de 3 semanas. O que eu posso fazer em 3 semanas para me aproximar da meta de 4 meses? Em 3 semanas eu posso, por exemplo, abrir a conta bancária que eu pretendo fazer os depósitos nos próximos 4 meses. Em 3 semanas eu posso, se eu tô me vendo palestrando, né, daqui 5 anos, então eu posso, por exemplo, começar a fazer vídeos na internet para mostrar para as pessoas que eu sei falar em público, para treinar. E aí depois que você fizer essa meta, você vai fazer o que você pode fazer nos próximos 2 dias para se aproximar da meta de 3 semanas. Nos próximos 2 dias eu posso separar a documentação para abrir a conta bancária. Daqui 2 dias eu posso gravar o meu primeiro vídeo. Aí depois que você fizer isso, você vai fazer de 1 hora. O que você pode fazer nas próximas 1 hora para se aproximar dessa meta de 2 dias? Daqui 1 hora eu posso pesquisar a respeito de palestras. Ou daqui 1 hora eu posso criar um Instagram onde eu vou colocar os vídeos. Eu posso criar o meu canal do YouTube que eu vou postar os vídeos. Ou eu posso comprar um curso de oratória porque eu quero aprender a falar em público. A Priscila falou que tá gostando demais, Priscila Thaís. Obrigada, Priscila. Então é isso. Michael, obrigada, Michael, pelas palminhas. Mari, seja bem-vinda, viu, minha querida? E aí, o que vocês vão fazer? A regra é 5, 4, 3, 2, 1.
5 anos, como você se vê? Desenho o dia ideal. Desenhou o dia ideal? Nos próximos 4 meses, o que eu posso fazer para me aproximar dessa meta de 5 anos? Fez a meta de 4 meses? Nas próximas 3 semanas, o que eu posso fazer para me aproximar do que eu escrevi lá nos 4 meses? Aí você vai decaindo. Nas próximas 2 dias, o que eu posso fazer para me aproximar da meta de 3 semanas? Na próxima 1 hora, como eu posso me aproximar da meta de 2 dias? Porque aí você vai fragmentando e fica mais fácil executar dessa forma. Porque se você pensar, quero comprar uma casa própria, é uma meta muito grande. Você vai ficar travada, você não vai conseguir executar isso. Essa ideia é uma ideia muito fantástica, mas se você não tiver sabedoria e fragmentar ela em pequenas partes, você não vai conseguir executar. E olha só, para quem tá chegando agora, essa live não vai ficar salva. Se você quiser assistir desde o começo, eu tenho algumas ferramentas de autoconhecimento para você aprender a executar a sua ideia. Ela não vai ficar salva. Então, para você assistir a aula gravada, você precisa se inscrever no link que tá na bio. Qualquer coisa, vocês podem me pedir o link que eu passo para vocês terem acesso à aula gravada. Essa aula faz parte de um evento gratuito que se chama Mapa da Jornada. Eu estou entregando o mapa para vocês seguirem a jornada de vocês com mais clareza. ADV Trabalhista, Patrícia, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda a essa aula. Gente, vocês gostaram? Me conta, o que vocês acharam da aula? Como que foi? Vocês vão conseguir colocar em prática? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos colocar aí todas essas metas em prática, gente. Todas essas ideias no mundo. Recapitulando para a gente finalizar a aula. Como que faz para escolher uma ideia se eu tenho várias? Primeira coisa, você saber que quando você escolhe uma ideia, você não está jogando as outras fora. Você pode deixar as outras de stand-by e depois executá-las. E aí você vai estabelecer um período para executar cada ideia. Eu faço a cada 2 meses. A cada 2 meses eu testo um produto diferente. E aí, ok. Segunda coisa, a aula foi perfeita. Obrigada, Bela, maravilhosa. Como é que tá o baby? Xande, muito bom. Obrigada, Xande. Segunda coisa, você vai escolher a ideia de fácil validação. Aquela ideia mais fácil de você testar, porque você já tem todos os talentos que você precisa para poder testar essa ideia. E aí, no início da aula, eu ensinei como que você faz para descobrir os seus talentos e como que você faz para definir os talentos do seu negócio e conciliar as duas coisas. Terceira coisa, qual é a ideia que tem o menor investimento de dinheiro e de pessoas? Essa ideia que você tem que escolher. Depois, por último, penúltimo, você vai escolher qual ideia que o mundo fica melhor com ela. Qual é a ideia que tem demanda? Você vai fazer uma pesquisa, uma base, né? Quantos % do mundo que precisa dessa ideia sua? E por último, você vai fragmentar essa ideia em pequenas partes para que você já comece a executar ela daqui 1 hora. Tem alguns tópicos que passam desapercebidos. A aula é um toque importante. Obrigada. E a nega tá falando aqui, ótimo, abrange várias coisas. Show de bola, gente. Foi um prazer falar com vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Vocês foram maravilhosos, viu? E quem chegou por último, você pode ter acesso à aula gravada. Só me pedir aqui no direct, tá bom? Amanhã tem aula às 8 da manhã, para quem quiser participar, viu, gente? Amanhã tem mais. Um beijo pra vocês. Até amanhã, 8 horas da manhã, hein?